Olá, meu nome é Jonathan e eu sou aluno do curso de pós-graduação em Física da Universidade Federal de Uberlândia. Eu estou cursando a disciplina Física Computacional com o professor Gerson e a gente vai discutir o Game of Life e a implementação dele no Python. Esse jogo ele foi desenvolvido por John Horton Conway por volta de 1968. E o John Conway ele era um matemático e atuou em diversas áreas da matemática, né? E uma delas, a que mais dava gosto para ele, era a teoria combinatória dos jogos. E ele chegou a desenvolver esse jogo, né? Que é um autômato celular que, apesar de ter o nome jogo, né, nele, é um jogo sem jogo. Um jogo sem jogador. Ou seja, você inicia o programa, né, e ele evolui de acordo com as regras que ele estabeleceu. As regras do jogo são essas aqui. Qualquer célula viva com menos de 2 vizinhos vivos morre, como se fosse por subpopulação. Quando qualquer célula viva com 2 ou 3 vizinhos vivos vive para a próxima... vamos ler de novo, né? Qualquer célula viva com 2 ou 3 vizinhos vivos vive para a próxima geração. E terceira, qualquer célula viva com mais de 3 vizinhos vivos morre, como se fosse por subpopulação. E a última, qualquer célula morta com exatamente 3 vizinhos vivos torna-se uma célula viva, como se fosse por reprodução. Então, você pode ler um pouco mais sobre isso na Wikipedia. Eu deixei o link aqui embaixo. E basta você colocar Game of Life no Google e você vai encontrar. A estrutura do mundo ela foi definida pelo John Conway como uma grade infinita, mas na prática a gente nunca faz isso, né? Porque que se você tiver que fazer isso na mão, você não vai conseguir, né? Mesmo se for uma, não precisa ser infinita, né? Se você pega uma grade muito, muito grande, isso vai dar muito trabalho se você tiver que fazer na mão, né? E um conceito interessante é o de gerações, né? Ou seja, você tem um estado inicial para a grade, né, de células vivas e mortas, e a mudança dessa célula inicial, né, dessa grade, para uma nova, ela se dá através de um tempo, né, que é discreto. Então, passa uma unidade de tempo, você tem uma nova geração. Passa outra unidade de tempo, outra nova geração. A topologia para esse mundo, né, para essa grade, pode ser definida como fechada, aberta, embrulho ou simétrico. Então, fechado, as células que estão na borda dessa grade tem menos de 8 vizinhos, né? Se você pegar células mais internas, você vai perceber que cada célula tem 8 vizinhos, tem 2 na horizontal, 2 na vertical e tem mais 4 nas diagonais. Então, uma célula mais interna ela vai ter 8 vizinhos. Nas laterais, né, nas bordas da nossa grade, se você considera uma condição de contorno fechada, as da borda têm menos vizinhos. Você vai ter que levar isso em conta na hora de implementar o código. Então, um aberto, o próprio nome já está dizendo, né? Não tem limite. O embrulho é uma condição de contorno periódico. Então, ou seja, né, se a gente imaginar imagine que o nosso sistema fosse unidimensional,
né? Várias partículas unidimensionais. Quando você conecta os extremos uma na outra, isso é uma condição de contorno. Dessa forma, embrulho. A outra é simétrico, né? Se você tem uma grade, é basicamente replicar ao lado dessa mesma grade, né? Você pega a grade inicial que você tem, replica uma cópia dela nos lados, né? Na horizontal, na vertical e nas diagonais, e você leva isso em conta para fazer a contagem dos números de vizinhos. A largura e a altura são quantas células você tem por exemplo, se você tem um quadrado, quantas células você tem para definir sei lá, uma grade 10 por 10, né? Então tem uma largura 10 e a altura 10. É isso que quer dizer. A cor, no nosso caso, ela é importante para definir o padrão do jogo do John Conway. Então, no nosso caso, a gente não vai definir nenhuma e o Python vai exibir alguma, né? E no caso, a gente vai implementar levando em conta que as células podem estar vivas ou mortas. Só isso. Então vão ser duas cores. Tá, as imagens produzidas nesse jogo, né? Elas são classificadas por padrões de imagens, né? E esses padrões dependem do comportamento. A gente tem vidas paradas, que não mudam. A gente tem osciladores, que a forma deles se repete com o passar do tempo, né? Com as novas gerações. Naves espaciais, que são as que elas percorrem a nossa grade. Matusaléns, que conseguem percorrer indefinidamente essa grade, e as que crescem indefinidamente, né? Então aqui a gente consegue ver algumas delas, né? De vidas paradas, de Matusaléns, né? Algumas delas, às vezes, a gente consegue identificar no próprio código. Aqui de osciladores, a gente pode ver que algumas começam a se repetir a partir da segunda geração, né? Levam 2 gerações para se repetir, outras um pouco mais, né? 3, né? 15 gerações. Essas são as naves espaciais. Então elas vão percorrendo a nossa grade. Aqui os padrões se crescem indefinidamente. É interessante que o Conway tinha conjecturado que esse tipo de padrão não poderia existir. Ele até ofereceu um prêmio para alguém que conseguisse, né, descobrir esse tipo de padrão. E ele foi descoberto por volta de 1970. Esses aqui são padrões descobertos em 2015. Esse é um outro padrão que cresce indefinidamente, né? E conforme ele cresce, ele deixa detritos para trás, e alguns deles a gente consegue perceber, né? São osciladores, vidas paradas. Algumas implementações que a gente consegue encontrar na internet são... algumas têm discussões do que é o jogo da vida e a implementação dele. Outras discutem ferramentas, né, matemáticas, né, que é a convolução e o jogo da vida. E a convolução ela pode ser usada quando a pessoa trabalha com edição de imagens, e é uma ferramenta útil. E tem alguns que esse caso aqui, né, da implementação em 80 linhas, é só para contrastar com o nosso, que gastou menos que isso, né? Então
dependendo da forma que a gente quer construir o mundo, né, implementar esse jogo, ele pode ficar muito complicado, né? Dependendo da condição de contorno, né, da topologia, isso pode ficar complicado, né? Mas isso é uma escolha, né? Depende do problema que a gente está tentando abordar, né? Então, a nossa implementação. Vamos discutir um pouco a nossa... essas regras do John Conway e tentar relacionar já com a matemática mesmo, né? A gente precisa fazer uma tradução de todas essas regras, né? E essas interações entre as placas, entre cada célula, de forma matemática, né? No caso. Então a gente vai dizer que n é o número de vizinhos, aqui para fazer essa discussão rápida, e x é o estado dessa célula, né? Que pode ser 0 ou 1. Se a primeira, né? Se n é exatamente igual a 3 vizinhos, né? Ela vive. Então, se ela estava morta, né? Se ela era 0, ela muda para 1. Se ela era 1, ela continua 1. Se n é menor que 2 vizinhos, ela morre. Então, se ela era 0, ela continua 0. Se ela era 1, ela muda para 0. Se n é maior que 3 vizinhos, ela morre. Então, ela era 0, morta, ela continua 0, morta. Se ela era 1, ela muda para 0. E a última, né, tem um pequeno erro aqui no nosso slide, mas é a última regra. Se n é 2 vizinhos, ela não muda. Então, se ela estava morta, ela continua morta, 1, 0, né? Se ela era 1, ela continua 1, viva. Então, o problema de implementar esse código, né, é o de construir uma função, né, no Python, né, uma regra que leve em conta a nossa grade inicial. Ela tem que contar quantos vizinhos cada uma tem e transformar tudo isso em um novo sistema, numa próxima geração. Então a gente pode imaginar, né, essa aqui é a nossa própria forma de imaginar a implementação. A gente pode imaginar que esse novo mundo, né, essa próxima geração, ela é dada por essa condição matemática aqui, né? A gente está usando os operadores booleanos. Então, se o n é igual a 3, né, mais o x, que é o nosso estado da célula, que ele pode ser 0 ou 1, que multiplica o n igual a 2, né? Ou seja, por exemplo, se o número de vizinhos for exatamente 3, o primeiro termo retorna true, o segundo vai retornar false. Então, a gente vai ter que essa f é igual a true, e a gente já sabe que o true pode ser relacionado ele está relacionado ao número 1 na programação. E é isso que ela vai descrever, né? Se a gente precisa fazer uma tradução dos zeros e dos uns que estão na matriz inicial e transformar em outros zeros e uns na próxima geração, né? Então a gente vai usar matrizes, porque é uma forma interessante e fácil de fazer toda essa operação aqui, né? Para contar os vizinhos e ainda considerar essas condições de contorno, né? Para nosso sistema. Vamos imaginar que o nosso sistema, que a nossa grade, é essa matriz aqui, 5 por 5.
a gente vai chamar ela de mundo antigo. Então a gente tem que pegar essa matriz, a gente vai transformar ela numa nova matriz, onde cada entrada dela equivale a uma entrada no mundo antigo. Ou seja, o elemento que está na primeira linha, na primeira coluna, ele vai ter uma correspondência lá no número de vizinhos que está na primeira linha, na primeira coluna. O elemento que está na primeira linha, segunda coluna, tem um número associado a ele lá na matriz do número de vizinhos, e ela está também, né, esse número de vizinhos que corresponde está na primeira linha, segunda coluna, e assim por diante. Então o que a gente vai fazer? A gente vai conter esses vizinhos e precisa transformar em uma outra matriz, né, que leva em conta as condições do John Conway. Para ilustrar bem, né, e ficar bem claro o que a gente está fazendo, é isso aqui. A gente está usando condições periódicas. Vamos imaginar essa aqui primeiro, que eu colori, para a gente ver o que está acontecendo, né? Como que a gente pensa nessa condição periódica? A gente vai imaginar ela aqui, né? Considero ela no meio. Aqui está do lado direito é o 1, né? Eu pintei ele em verde para visualizar melhor. Ele está aqui do lado direito. Abaixo, né, as mais fáceis de identificar são essas aqui, né, esses vizinhos, né? Então tem o em azul e o em rosa. Eles estão aqui do outro lado. Agora, quem está do lado esquerdo, quem está acima, quem está nessas outras entradas aqui, né? Quem são os outros vizinhos? Então, por condição de contorno, a gente vê que logo acima dessa entrada que está em laranja, a gente tem um amarelo. Só porque esse amarelo está na parte inferior da matriz. Então, agora a gente consegue imaginar bem o que é o embrulho, né? Aqui, que a gente tinha dito atrás, né? Anteriormente. Então, é como se a gente tivesse pegado essa matriz, dobrado e conectado do outro lado. Então, esse elemento que está logo abaixo aparece logo acima dele, né? E o que está do lado esquerdo é esse elemento em vermelho. É como se eu tivesse pegado ele agora e feito assim, dobrado e conectado. E assim sucessivamente, né? O elemento que está na diagonal esquerda superior é o roxo claro. Esse roxo claro está na parte inferior direita do mundo antigo. Então ele está colorido aqui. Se você olhar bem, fica muito intuitivo assim, né? Agora, os mais difíceis são os que estão na borda, né? Agora, para os que são mais internos, é bem fácil, né? A gente vê quem é vizinho aqui. Se a gente pega, por exemplo, o elemento que está no centro da matriz mundo antigo, fica muito fácil ver quem são os 8 vizinhos dele. Então, se a gente considerar os vizinhos do elemento aqui no mundo antigo, que está na primeira linha, primeira coluna, a gente está chamando aqui de V11. Então, o V11 está relacionado com esse elemento da primeira linha, primeira coluna lá do mundo antigo. E a gente vê aqui, agora é bem fácil contar quantos vizinhos ele tem, né? Esse número de vizinhos, a gente vai contar quantos vizinhos vivos eles têm, porque é o que importa no fim das contas pra gente. Porque
as condições que o John Conway propôs para a gente tipo, é uma forma de pensar, né? Você que está assistindo poderia imaginar de uma forma diferente. Mas a gente vai dizer aqui que o número de vizinhos que ele tem é exatamente quantos vizinhos vivos ele tem. Porque a gente já tinha visto que uma delas dizia que se ele tá morto e tem 3 vizinhos, ele vai nascer. Então, essa é uma das condições. Então, casa bem com as regras. E aqui embaixo a gente pode ver o mundo novo, né? Como que ele vai ficar, né? Nessa aqui, ele estava morto, né? O V11, ele tem 3 vizinhos e estava morto, então ele vive. Passa a ser um no mundo novo. O V12 estava associado a esse elemento da primeira linha, segunda coluna do mundo antigo. Ele estava vivo, tem 3 vizinhos, permanece vivo. E assim por diante. Né? Esse o elemento que está relacionado com o primeiro elemento, o primeiro elemento não, que está na primeira linha, terceira coluna do mundo antigo, ele tem 4 vizinhos. Então, aqui ele vai morrer por superpopulação. E assim por diante. A gente pode tentar imaginar como fazer essa relação entre essas matrizes usando funções do Python, né? Que é o que a gente quer fazer. A gente quer modelar isso. A gente vai usar o kernel para um kernel para fazer a contagem do número de vizinhos. Então, esse kernel aqui dá certo. Né? O que a gente vai fazer é usar a convolução, que é um produto elemento a elemento, e no fim ele vai somar tudo. Ele vai somar, vai fazer o produto desse kernel por V11, por exemplo, e nesse caso aqui, ele vai multiplicar elemento a elemento e vai somar tudo, só porque eu tenho zeros e uns nas duas. Então, só vai contabilizar aonde exatamente são os vizinhos vivos, né? A gente consegue ver isso. Então, é como se eu superpôsse o kernel em cima do V11 e multiplicasse elemento a elemento. Então, eu multiplico elemento a elemento, somo tudo, e no meio tá zero, porque eu não quero contar a célula que eu estou analisando. Porque se no kernel eu colocasse 1 e no V11 eu estivesse analisando uma célula viva, esse número ia entrar no cálculo. E a gente não quer isso. Então, a gente vai depois discutir. Dá para usar essa convolução e a documentação dela está na internet, né? Então, ela é do SciPy. E o número de vizinhos vai ficar com essa cara aqui, né? Vai ser... Quando a gente implementar, vai ter uma cara desse tipo. Ela vai levar em conta o mundo antigo, o kernel, que faz esse papel aqui, né, de multiplicar esse V11. Aí tem a condição de contorno, que no caso a gente vai usar o wrap, que é esse embrulho, né, condição periódica, e o mode, esse same aqui. Isso aqui é padrão, né? Então, vamos lá para o nosso código agora, no Jupyter. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que importar as bibliotecas que a gente precisa usar, né? Então a gente vai usar essas aqui. O NumPy para fazer as operações matemáticas, né? O Imageio também, que ele é usado para fazer GIFs.
A gente vai usar a biblioteca Matplotlib também, porque no Matplotlib tem um módulo, e esse módulo transforma matrizes em imagens, que é o IMShow. A gente vai usar importar o SciPy Signal, porque lá dentro está o convolve de 2D, para a gente fazer essa convolução. Então a gente vai criar uma matriz fora do loop, e a partir dela a gente cria outras que evoluem, né? Então a gente vai iniciar... por opção, a gente resolveu usar um gerador de matrizes aleatórias, né? E a gente vai usar o Random Generator Integers. A documentação dele, se a gente verificar, ela tá desse jeito aqui lá, né? Ela tem um low lá dentro, um parâmetro low, um high, e etc. Então, o low, ele é obrigatório. Então, ele pode ser um inteiro ou um vetor, né, de inteiros. Esse high, ele é opcional. Então, se você escolher não utilizar ele, então, por exemplo, imagina que você está imaginando um vetor, um intervalo que vai de 0 até 10. Então, você coloca aqui, low é 0, high é 10. Mas se você não colocar o high, apagar esse parâmetro e colocar na primeira entrada aqui do integers, sei lá, 10, esse 10 equivale ao valor máximo desse intervalo. E ele começa em 0. Só que ele é opcional, a gente não vai usar ele. Aí tem um size, isso é opcional também, mas a gente vai usar porque ele pode ser pode ser um inteiro ou uma tupla, né? A gente vai usar ele para definir o tamanho da matriz, o tamanho de uma matriz, né? Nesse caso aqui, por exemplo, a gente colocou 5 e 5, então vai gerar uma matriz 5 por 5, aleatória. Aqui a gente ainda tem esse dtype aqui, que a gente consegue ver aqui, né, lá na documentação, né, pode ser inteiro, né, etc. A gente não vai usar isso também. O endpoint, ele é um booleano, né, e é opcional. Aqui embaixo eu coloquei endpoint igual a true, mas como ele é opcional, se eu não coloco ele aqui, eu quero gerar uma matrizes que cria zeros e uns, né, nas entradas. Se eu não coloco, esse valor aqui que eu coloquei que corresponde ao intervalo, ele não conta o valor o final desse intervalo, né? Aqui, para mim gerar zeros e uns, eu teria que colocar 2 e apagava isso aqui, né? E apagaria, ficaria desse jeito. Então, como não conta o valor máximo, então você vai acrescentar zeros e uns, o 2 não entra, mas a gente não vai fazer isso também. Então, só para a gente, talvez clareza, mas é opcional mesmo. Então, a gente precisa aplicar a convolução, né, para conter esses vizinhos. E para isso a gente precisa criar o nosso kernel, que a gente já tinha visto a forma dele. A gente só traduziu ele para a forma em Python. A gente deu esse nome para a variável. E isso aqui eu tinha colocado só para ter uma noção da forma dele, mas ele vai gerar uma matriz, né? Nesse caso aqui 3x3, que é exatamente o tamanho necessário para contar os vizinhos, né? A gente tem 8 vizinhos e ele conta isso. Então, outra coisa, a gente vai criar
uma lista de imagens para ir salvando cada imagem que a gente for criando ao longo do processo. Então a gente vai criar um loop. Aqui nesse loop, a gente pode criar tantas interações que a gente quiser, né? Aqui era só um exemplo, né? Criar 10 interações, né? E aqui a gente vai definir uma matriz, né? A gente vai usar a mesma variável que estava lá em cima, só por simplicidade. Porque a gente só precisa gerar uma matriz que é a nossa próxima geração. Então, a gente está reutilizando apenas essa variável, né? Então, ela vai ser o convolve de 2D, ela vai pegar o mundo antigo, vai fazer a convolução com o kernel, a condição de contorno não é essa aqui é assimétrica, né? A gente vai usar wrap, né, que é a condição periódica, não vamos usar isso aqui, e esse mod same a gente vai ver o que ele é aqui embaixo, né? Então, na documentação a gente encontra isso aqui, e a gente vê, né, que o primeiro ele é obrigatório, é um vetor, o segundo também ele é um vetor obrigatório, o contorno ele é uma string, né, então por padrão ele é fill, aí tem o wrap também, que é o periódico que a gente vai usar, tem o simétrico, que é esse que está aqui, mas a gente não quer esse. Esse mod, ele é uma string e ele é opcional, né? Isso aqui eu tinha colocado só para a gente lembrar, né? Que não é isso que a gente quer. Então, aqui eu traduzi de novo as nossas condições, né? Se ele tem exatamente 3 vizinhos, ele vive, então 0 vira 1, 1 continua 1. Se V é menor que 2, né? Vizinhos é menor que 2, ele morre, 0 continua 0, 1 vira 0. Se o número de vizinhos é maior, né, que 3 é superpopulado, ele morre. Então 0 continua 0 e o 1 vira 0. Se ele tem exatamente 2 vizinhos, essa célula não muda o estado. Então 0 continua 0, 1 continua 1. Só uma tradução mesmo. Então a forma para essa para essa implementação aqui, ela vai ter uma cara de, tipo assim, vai ser uma função, né, uma variável, que ela depende do mundo antigo, né, que ela pega uma matriz inicial e a matriz de vizinhos, e ela me retorna, né, aqui está como mundo antigo, mas na verdade ela é a nossa próxima geração. Isso aqui está dentro do loop, a gente não pode esquecer. Isso está dentro do loop. Então a gente pega uma geração antiga, pega a matriz de vizinhos, aplica as regras e está substituindo a variável que a gente estava dizendo que era o mundo antigo pela nossa próxima geração. Ou seja, né, em forma booleana a gente tem uma coisa desse tipo aqui. Aqui está n, mas é só para a gente imaginar o que acontece com cada elemento, né? Mas aqui a gente vai ter uma matriz e aqui a gente vai ter outra matriz, né? N igual a 3, né? E n igual a 2, a gente vai ter matrizes, né? Ou seja, a gente vai ter matrizes que, quando comparar essa tal matriz N aqui, né, que é o de número de vizinhos, com 3, né, cada elemento da matriz número de vizinhos, e esse número foi igual a 3, ela vai me dar uma matriz de trues. Né? Aonde tiver elementos
De 3 vizinhos, ela retorna truth. E de cá, né, se a primeira é 3, a de cá vai retornar false. E a gente vai multiplicar uma matriz de false, elemento a elemento, com a matriz inicial, que a gente está considerando nessa situação, né? Então, aqui eu coloquei um comentáriozinho, né, só para dizer isso, né? A gente só vai reutilizar a variável mesmo, né, para facilitar a nossa vida, por causa do loop. Então, a implementação vai ficar desse tipo, né? A variável vai receber isso aqui, que é a matriz de vizinhos. A gente está comparando, né, cada elemento dela com 3, né? Se são 3 vizinhos, a gente vai somar aqui nessa expressão o mundo antigo multiplicado elemento a elemento com essa matriz aqui de truths e falses, né? Que ela é um resultado dessa operação aqui, né? Que tem um booleano aqui dentro. Então, novamente, né, a matriz de vizinhos sendo comparada, cada elemento lá dentro com 2. Então, isso aqui gera uma matriz. A gente vai pegar essa matriz, vai usar o imshow, né, que tá lá no matplotlib, e vai transformar ela numa imagem. O imshow faz isso. Nessa imagem, a gente não vai colocar issues, a gente vai adicionar um título para ela. Só que se a gente olhar no título, a gente quer que o título vá mudando também conforme o i do nosso loop aumente, né? Então vai ter uma imagem 1, imagem 2 e assim por diante. Só que como a gente tem uma variável aqui no nosso título, a gente tem que colocar esse f aqui do lado de fora, né? Por quê? Porque ele tem relação com o f-string, né? Ele vem disso aqui, né? Toda vez que a gente vai usar, escrever um título com parâmetro variável, a gente precisa colocar ele, senão não vai dar certo. Então, o título vai ter essa forma, a gente vai salvar a figura com esse título aqui, com essa extensão aqui, PNG. E a gente vai fechar essa imagem, né? Encerrar isso aqui, porque senão no fim do programa vai aparecer uma imagem, se a gente não encerrar. A gente vai pegar essa foto que foi gerada aqui, né, que a gente salvou como uma imagem PNG, vai usar o img e o imread para transformar ela em uma matriz. Mas é uma matriz especial. Ela tem as características dessa imagem que a gente gerou antes. E a gente vai adicionar essa matriz lá em imagens, que era aquela lista que a gente tinha definido lá em cima, uma lista vazia. Então, para cada i do nosso loop, a gente faz tudo isso e acrescenta lá dentro. E por fim, a gente vai pegar, usar o img e o minsave, e vai usar todas aquelas imagens e transformar em um GIF. E vai dar um nome para ela de animação. E para acessar ela, a gente vai usar o import web browser, né? A gente vai usar essa função e vai usar a função open dela, né? Para abrir esse GIF, né? A gente poderia simplesmente ir lá no... Eu estou usando o Jupyter, por exemplo. Eu poderia ir lá nas pastas do Jupyter e onde está o meu arquivo do jogo da vida e procurar essa animação .gif lá. Ela vai estar lá nessa pasta. Mas eu posso usar o web browser
para exibir ele assim que o meu programa terminar de funcionar. Parece tudo muito complicado, né? É um código longo, mas se a gente apagar todos aqueles comentários, a gente tem um código desse jeito aqui, ó. A gente vai importar todas as bibliotecas separado que a gente precisa. Então, já vou iniciar ela. A gente vai importar o NumPy para fazer as operações matemáticas. A gente vai importar o imageio, só que nesse caso aqui, a gente vai importar ele como imageio.v2, porque quando a gente rodar se a gente apaga aqui, por exemplo, apaga tudo isso aqui, só importa o imageio. Quando a gente rodar o programa, a gente vai ver que essa forma aqui, ela está entrando em desuso. E ele vai dizer para a gente corrigir isso. Então a gente vai só seguir a sugestão que ele vai dar para a gente lá. Ele vai dizer isso para a gente. Troque o imageio por imageio.v2 e chame disso aqui para preservar seu código, né? A gente vai precisar do matplotlib também. A gente vai importar o excipy signal para usar o convolved e fazer a convolução. A gente vai usar o web browser para exibir a nossa imagem. E aqui a gente colocou uma coisa que não tinha no outro, que é esse tqdm. Ele vai exibir o status de execução do nosso programa. Então, só por simplicidade também, eu vou colocar, na verdade, uma matriz menor. Vou colocar uma matriz 30 por 30 para o nosso código executar um pouco mais rápido. E aqui outra vez, né? A parte que a gente cria a matriz aleatória. Aqui a gente cria o kernel e aqui a gente cria a lista de imagens, né? A gente definiu só 3 coisas. Na parte do loop, aqui eu coloquei um comentário só para dizer que esse tqdm, essa é a forma de usar ele, né? Lá em cima estava for i in range no intervalo. Aqui eu vou mudar também, vou colocar só 100 para executar mais rápido. E para um i nesse intervalo aqui, ele executava o loop. Quando eu coloco o tqdm desse jeito aqui, né, o range lá dentro, ele vai executar o status para a gente. Mas eu poderia importar esse range aqui e substituir tudo isso aqui por range e colocar n igual a 100 lá dentro. E executar. E aí uma coisa também interessante é que acrescentar essa exibição de status não vai mudar muita coisa no tempo de execução do nosso programa. Então, aqui outra vez, né? Dentro do loop a gente gerou a matriz que evolui com o mundo antigo, que a gente gerou aleatoriamente aqui atrás. E a gente vai acrescentar o kernel, acrescentou a condição de contorno wrap, que é, no caso, a condição de contorno periódica, e colocou o mod same aqui também. A matriz do mundo antigo, então, essa era a matriz de vizinhos, né? Só para contar os vizinhos. Essa matriz de vizinhos, ela é a nossa próxima geração. Então, você gerou uma matriz aleatória, gerou uma nova que diz quantos vizinhos ela tem. E a partir disso, você aplica as regras do John Conway. Então, ou seja, né, o que a gente tem que fazer é comparar essa matriz de vizinhos aqui com as regras. E por incrível que pareça, se a gente implementar desse jeito aqui, é suficiente para descrever todas as regras. Porque, por exemplo, se tem menos que 2 vizinhos, aqui vai dar uma matriz de falses
que é tudo zero, e aqui vai dar uma matriz de falses multiplicado elemento a elemento com a matriz que a gente está considerando, né? Então, por exemplo, para i igual a zero, no caso a gente vai usar essa matriz aqui, literalmente, né? Do mundo antigo. E a gente vai multiplicar elemento a elemento por uma coisa que tem falses, só tem falses. Então vai dar zero aqui, uma matriz de falses, mais uma matriz de falses. Isso dá uma matriz que só tem falses, que vai produzir para a gente uma matriz só de zeros. E assim por diante, né? Você pode imaginar o que vai acontecer aqui, né? Então, por exemplo, os casos mais fáceis, né? Se a gente pega um elemento da matriz, um elemento dessa matriz aqui de vizinhos, que tem exatamente 3 lá, nessa entrada. Então ele vai comparar essa primeira parte aqui, vai dizer que é true. Ele vai comparar essa aqui e vai dizer que é false. Quando a gente fizer isso, essa parte que tem o false dá 0, só sobra a parte que tem o true, isso retorna o número 1 para a gente. Então vai dizer que ela está viva. Então se ela estava viva, ela permanece viva. Se ela estava morta, ela vive, ela nasce. E aqui a parte que a gente construiu a imagem, que a gente já discutiu, e aqui é a que salva. Então se a gente perceber, eu vou diminuir um pouco a imagem, a gente vê que a parte do código resumido é muito curta, bem curtinha, olha. A gente precisa de poucas etapas para construir implementar esse jogo. Então vamos ver como que ele fica, né? A gente executou essa parte, executa a parte que cria as matrizes, executa o loop, agora espera. A gente agora dá para ver que não apareceu uma mensagem dizendo que o imageio estava entrando em desuso, porque a gente já tinha implementado ele lá em cima, como o imageio.v2. Aí já gerou a nossa imagem. E a gente já consegue perceber, né, alguns padrões, né? Imagens paradas, osciladores. E se a gente aumentar a quantidade de etapas que a gente tem, ele provavelmente vai estabilizar, né? Vamos executar só mais uma vez, vamos colocar 150 aqui, só para ilustrar isso, né? Então, no caso, eu não executei essa parte que tem a matriz que gera a matriz aleatória, né? Então ela vai pegar a mesma matriz mundo antigo para usar nessa parte aqui, né? Então, vamos executar ela mais uma vez. Vamos executar, criar uma nova matriz e vamos usar ela aqui. Então vai gerar um GIF diferente dessa vez, né? Só que com 150 interações. Vamos ver quais padrões vai surgir disso. E a gente já encerra. Então, enquanto essa parte termina, só para finalizar, né? É recomendável que você salve esse projeto aqui em uma pasta separada no Jupyter, né? Que no caso é o que eu estou usando. Porque imagina que você cria um loop aqui com 1000 interações. Você vai criar 1000 imagens e essas 1000 imagens vai estar salvas em algum lugar lá no Jupyter, nas suas pastas. Se você salvar, deixar esse projeto aqui
em uma pasta que tem outros projetos, vai virar uma bagunça. E para apagar vai dar um pouco de trabalho, né, dependendo. Então é interessante que você crie uma única pasta e deixe o seu projeto final lá e você vai ver que para apagar as fotos vai ser mais fácil. Então aqui a gente já consegue perceber, né? Aquelas vidas paradas, naves, osciladores. E é isso. Então, muito obrigado e espero ter explicado de forma clara.